Caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Logística. Essa vai ser a nossa unidade que vamos estar trabalhando hoje com vocês. Então presta bem atenção em tudo aquilo que vai ser passado para vocês. Presta atenção que essa é a nossa base, o nosso fundamento inicial. Para iniciar, vamos entender algo. Vamos ouvir, ou melhor, vamos ler a palavra do dia. São nos momentos de dificuldade que a superação pessoal se faz necessária. Superar é uma das grandes habilidades humanas e todos têm esse talento. Vamos buscar superação. Eu sei que não é um momento tão fácil para muitos, né? Existe toda uma dificuldade que nós estamos vivenciando, mas temos aqui a missão de superar as dificuldades e vencer cada vez mais as situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas vocês já são vitoriosos porque vocês estão buscando o seu desenvolvimento, sua qualificação profissional nesses momentos de tanta dificuldade. Parabéns a todos vocês pelo seu desenvolvimento, pela sua função que você está buscando desenvolver cada vez mais no mercado de trabalho. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre a introdução da história da logística. Como é que se originou, como é que é feito, quais são os motivos, vamos entender um pouquinho mais. Vamos conhecer um pouco dessa história, né, que a logística tanto nos encanta com seus conceitos. Iremos também caminhar pelo tempo, né, e entender um pouco do real significado da palavra logística. Vamos entrar nos seus conceitos. O nosso conceito de logística são vários, né? Nós temos vários conceitos, mas vamos trabalhar com esse para vocês terem esse entendimento. É uma evolução do planejamento das estratégias militares, do uso dos recursos disponíveis para alocar as tropas nas frentes de batalha e supri-las nos armazenamentos e munições e alimentos. Por que eu peguei esse conceito nesse momento? A logística ela começou a ter um grande conhecimento científico, um grande aprimoramento a partir das grandes guerras, onde nós tínhamos que pegar as munições, pegar as guarnições e guardar e relocar e transportar para suprir esses momentos que eram tão singulares, né? Tão únicos. E nesses momentos, imagine só, eu saí com mais de 10, 5, 3, 4 mil homens, tendo que levar suprimento, alimentação e outros utensílios, né, nesse momento. Esses recursos tão primordiais. E isso teve que fazer com que tivesse um maior estudo e um maior cuidado em conseguir armazenar e transportar esses recursos. No decorrer da história, né, nós entendemos outras definições mais amplas, mais dentro da nossa realidade, a qual ele fala que é um método para colocar o produto adequado na hora certa, na quantidade exata e no lugar correto, ao menor custo possível. Então, olha só, já vimos totalmente essa diferença daquela base inicial para o que nós temos hoje, quando ele fala que eu tenho que colocar os produtos na hora certa e na quantidade exata. Quando o cliente precisa encontrar as mercadorias lá na gôndola, quando o cliente precisa encontrar esses produtos numa gôndola de supermercado, em uma loja, nós precisamos que eles vão lá e encontrem um produto na quantidade que ele vai precisar. Então, nessa base, nessa ideia, temos essa nova definição aí colocada nessa situação um pouquinho mais ampla, como ele fala. A logística, esse termo logística, ela começou a ser usado por empresas de países tecnologicamente avançados, lá a partir do século XX, começo do século XX, onde nós temos a fábrica, nós temos os sistemas de transporte, nós temos os centros de distribuição, nós temos a conferência de pedido, né? A questão do fornecimento da matéria-prima, até chegar nos supermercados, nos pontos de venda e o nosso cliente final fazer a compra. Então, esse termo logística, o nome logística, entendam. Por que eu falo isso? Alguns alunos chegam para mim e dizem: professor, mas a logística começou há muito tempo. Vamos chegar lá.
vamos entender que o termo logística ele começou a ser usado mais a partir do século XX, meados do século XX, começo do século XX, ok? Vamos lá entender mais um pouco. Chegando naquela pergunta que eu falei do aluno, professor, mas logística há muito tempo nós temos, realmente, desde relatos que encontramos aí antes de Cristo, né? Aqueles relatos antes de Cristo, já tínhamos uma fala de procedimentos logísticos. Eu não sei qual é a sua crença, qual a sua fé, o que é que você acredita, o Deus que você acredita, ou se não acredita em nenhum Deus, mas se nós pegarmos um livro que nós temos, que é a Bíblia, ele mostra alguns relatos. Por exemplo, claro, é fictício para quem acredita ou não, mas temos naquele livro lá, bíblico, temos um fato, que Noé, né, ter dito que ia conseguir terminar de construir uma arca antes do dilúvio. E ele ia começar a fazer essa arca, né, em determinado tempo, e ia conseguir reunir vários animais de várias espécies diferentes. Aí você imagina como ele conseguiu madeira, como ele conseguiu levar os animais, como os animais ficaram parelados um do lado do outro, né? Como foi a alimentação desses animais, qual o tempo. Então isso já é um processo de abastecimento, de suprimento, de utilização de recursos, de matéria-prima para poder fazer isso. Claro, quem crê ou quem não crê, aí é critério, mas eu não estou levando essa parte de espiritualidade, eu estou falando do processo. Em relação ao processo, imagine a construção hoje de uma estrutura dessa magnitude, com os recursos a qual nós temos, né? Que seja aí os recursos mais tecnológicos. Já seria algo difícil, imagina naquela época fazendo aí com material muito rústico, muito primordial, né? Muito simples, né? Então imagina aí a complicação, né? Então é quem crê na história. Mas temos outras coisas mais verdadeiras, assim podemos dizer, né? Quem crê mais, quem acredita mais, que é justamente a história das caravelas, né? A história de Cristóvão Colombo, né? Quando Cabral, né? Ele chega a fazer essas excursões de adentrar dentro do desconhecido, né? Ele teve que dimensionar a quantidade exata de pessoas e o tamanho correto, né, da tripulação para fazer as viagens, que duravam meses de mar, né, adentro, com a possibilidade de não ter mais abastecimento ao longo desse tempo. Imagine você, só com a força do vento, entrar aí dentro do mar, sem ter GPS, sem ter nada, né, se baseando por cartas topográficas, pelas estrelas, e você, né, por bússola, e você chegar numa região. Fora as forças das correntezas, do mar, do vento, aquelas situações todas. Mesmo assim, eles entravam sem saber qual era o certo, né, qual era o destino, e tinha que ter provimentos, tinha que ter recursos disponíveis para poder passar por todo esse período que eles estariam dentro do mar. E já vemos aí esse conceito. No decorrer da história, né, nós entramos aqui sobre Napoleão. Não sei se vocês lembram, né, nos livros de história sobre Napoleão, que ele cometeu um grave erro. Vou relatar aqui para vocês. Napoleão, a contar com o reabastecimento das tropas pelo espólio, né, que esse espólio era justamente os produtos que eram saqueados na hora da invasão. Ele pegava aqueles produtos, aqueles recursos, alimentação e o que fosse, para abastecer a tropa. Só que aconteceu algo. Nesses espólios, né, que eles conseguiam a partir da invasão, ele acabou vendo o seu exército derrotado pela fome e pelo frio. As provisões foram queimadas pelos russos, né, que abandonavam os campos invadidos antes dos soldados invasores chegar. Olha só, então ele conseguiu fazer uma forma de ganhar a guerra, queimando todos os provimentos que seriam saqueados para poder a tropa morrer de fome e de frio. Foi uma estratégia, né? Mesmo a gente sabendo que os moradores perdiam tudo com esse processo. Já no nosso tempo, no atual, o que é que nós vamos entender já nesse termo logística, né? Todos esses eventos, ele tem em comum a gestão de recursos finitos, os recursos eles têm fim, os limites escassos de tempo e a estrutura complexa. E as soluções simples. Nós temos, por exemplo, uma refinaria.
nós temos aí a base de extração da refinaria, vamos ter a transformação dele nas usinas, né, nas grandes indústrias, né, que refinam, que transformam aquele produto refinado, né, em gasolina, vamos supor, né, em diesel, e vamos lá para os postos de abastecimento, né, abastecer os combustíveis, redes atacadistas. Então, se passa por um processo de distribuição, de transformação a cada momento. Nós temos que ter uma base, que a nossa logística ela é muito antiga, né? Se a gente pensar nas pirâmides, né, no Egito, nós vemos aí uma estrutura gigantesca que adentra no século, né, lá ainda em pé, e pensando o seguinte: como foi feito aquela estrutura? Processo logístico, de transporte, de construção, de estruturação, de uma estrutura forte, uma base forte foi feita, que hoje se passa aí muitos anos, né, séculos, né, e a gente tem aquela estrutura lá feita. Então imagine, esses recursos que foram utilizados, eles têm fim, e eles têm que ser administrados para suprir aquela necessidade. Se tem tempo para se montar algo, onde tem início, meio e fim, a estrutura ela pode ser complexa, mas as soluções podem ser simples, ser resolvidas de forma simples. Então vamos entender o que significa realmente a palavra logística. A palavra tem origem francesa, tem um significado amplo que serve para suprir e abastecer. E sua derivação, ela gerou a palavra logistique, que vem do francês, ok? Então a logística ela vai servir de forma simples: suprimento e abastecimento. O significado, né, desse conjunto de ações e operações é que era necessário para abastecimento de tropas. Ela foi parte integrante da arte militar, junto com a tática e com as estratégias. Estratégias e táticas essas que nós utilizamos para conseguir fazer a redução de custo existir dentro das empresas, para que o transporte seja mais eficiente e os custos operacionais sejam menores, que a eficiência exista, que a eficácia prevaleça em cada trabalho, em cada estrutura que é feita dentro da nossa empresa. A logística, né, o logistic, né, teve o desenvolvimento extraordinário através das forças aliadas. Mobilizaram cientistas, pesquisadores de universidades, desenvolvimento de modelos matemáticos complexos, otimizando o sistema de produção e o abastecimento e armazenamento. Olha só que nós temos hoje: sistemas inteligentes, robotizados, sistemas mais eficientes, que já dão resultado, o tempo de produção de cada item, a quantidade correta de produção de cada item. Isso que a tecnologia veio nos ajudar. Os estudos nos ajudaram cada vez mais nesse desenvolvimento. A partir da guerra, né, da década de 50 nos Estados Unidos, no final da guerra, né, nós tivemos a expansão empresarial da explosão mercadológica, né, com as redes de supermercado, como nós vamos ver aqui na Alcomart, a Penny e outras grandes redes de supermercado varejista, que tinha que existir para suprir a necessidade da população, a necessidade da clientela, a necessidade de novas técnicas também de marketing foram utilizadas. Quem conhece o conceito de marketing, que trabalha com os 4 P's, né, o mix mercadológico do marketing, que ele trabalha com produto, preço, promoção e ponto de venda, onde nesse ponto de venda nós utilizamos as estratégias de encantar o cliente, redução de custo, melhor qualidade dos produtos, né, a chegada até o cliente, o próprio trade marketing, né, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre o marketing no decorrer das nossas aulas, dos nossos conteúdos, porque o marketing ele vem para nos ajudar, para fazer a pesquisa necessária, para saber quanto é a quantidade ideal que vai ser necessária para abastecer a demanda que é originada do próprio mercado. Com a consolidação do varejo, né, muitas redes, como já falei, a Penny, a Quemark e outras empresas, eles começaram a mudar os seus modelos,
né, de negócio, começaram a chegar em outros países, em outras situações que nós temos até hoje, como até a rede Walmart, né, que hoje ela foi migrada, né, para a rede Big, né, não sei se vocês sabem, aqui no meu estado ela mudou, né, tínhamos o Grupo Bom Preço, depois ele foi vendido por uma empresa multinacional, que já vendeu, que vendeu para outra. Aí ultimamente nós tínhamos o Walmart, né, que era a segunda ou terceira maior rede, grupo empresarial do mundo na área de varejo, né, de venda de mercadorias e produtos. Ele tem uma holding, né, com várias empresas também do segmento. E hoje ele acabou vendendo a rede Bom Preço para a Big, né? A Big, que é Big Bom Preço, agora também comprou, né? Então você vê que as estratégias elas vão mudando, vão desenvolvendo, mas ainda se continua a necessidade da estrutura de suprir aquilo que o mercado quer, o que o cliente precisa. Na década de 1990, nós tivemos orientação para a distribuição de mercadorias pelo setor de marketing. A utilização de transporte rodoviário e de ferrovias, né, começou a fazer com que o mercado crescesse cada vez mais dentro do nosso país. Já na década de 70, né, o fenômeno mundial, né, que mudou a direção desse novo conceito, né, desse novo ver, né, que existiu também aquela crise do petróleo com elevação de custo de transporte, elevação dos custos de frete, né, de chegada de mercadoria até o cliente. Ficou muito caro o transporte por causa da crise do petróleo que tivemos na década de 70. Porém, foi justamente nessa década que acabou surgindo a cibernética, né? Com o uso cada vez mais popular dos computadores, que eram coisas do outro mundo. Você chegava aqui para utilizar um computador, dava um espaço, eram 3 espaços desse. Era salas gigantescas para você poder codificar pequenos dados, né? O computador tinha a capacidade de processamento muito limitada. Hoje nós temos o smartphone, que você tem a capacidade de processamento gigantesca, né? Milhões de vezes superior ao que nós temos na década de 70, mas foi a primeira revolução, foi o primeiro desenvolvimento de novos conceitos e justamente o início da globalização, o começo da invasão comercial japonesa, né? Acompanhado com a evolução. A globalização, para algumas pessoas, eles acham muito ruim, acham prejudicial, mas tem muita coisa benéfica, principalmente nos conceitos, nos estudos, na fundamentação, no novo despertar. Justamente a partir disso surgiu os conceitos que nós vamos trabalhar mais na frente: o Just in Time, o Kanban, o Kaizen, a qualidade total. São ferramentas que são utilizadas cada vez mais hoje nesse mundo empresarial que nós temos, que é tão competitivo. Vemos também, pessoal, que a partir de 1980 tivemos a explosão aí sim maior da informática, né? Nós tivemos aí, vou passar aqui para 1970, a explosão da cibernética, né? A tecnologia em si. Depois tivemos aí as ferramentas, né, como Just in Time, Kaizen, Kanban, começaram a entrar mais no mercado. E aí em 80 que chegou o microcomputador, que chegou a informática, né? Eu até lembro aí primeiro computador que eu adquiri, né, que era assim uma coisa do outro mundo, né, para você adquirir, mas ficou mais fácil o acesso. Era muito difícil você comprar um computador. Hoje você, com um valor bem menor, você compra um computador ou até o seu próprio celular, né, como o smartphone, como eu falei, que é um computador de mão, né, que hoje você vê aí as facilidades que nós temos. Mas em 80 o mundo começou a ter essa transformação, né, a partir aí da transformação do século, né, que nós temos hoje cada vez mais forte, e a partir daí a nossa vida, né, nunca mais foi a mesma, né? Começou a ter a tecnologia, a facilidade, o acesso, a diminuição de distância, de fronteiras, e o tempo também para chegar às informações se tornou cada vez mais rápido, né? Com a logística na década de 1990, né, a partir de 1990, tivemos também um mercado globalizado, né, onde esse mercado globalizado ele se tornou cada vez mais competitivo, né? As grandes armas desse mundo globalizado foi justamente a tecnologia, o marketing e a logística, né, que nos ajudou cada vez mais nesse desenvolvimento. Então, a partir de 1990, essa batalha comercial começou a surgir cada vez mais forte. Por exemplo, hoje mesmo, a gente vendo os telejornais, os jornais, a gente vê aí a briga entre países para poder fazer a venda de seus produtos
para outros países, né, para abastecer outros países. É uma briga muito forte, a concorrência é muito forte, para poder a gente conseguir atender novos mercados e conseguir atender aquela demanda com os valores mais competitivos para cada empresa. Então, como eu consigo fazer isso? Com a alta tecnologia, com a divulgação, com a propagação, né, com a padronização dos processos, né, com a ajuda do marketing, né, e também com a própria logística nos ajudando em cada processo como esse. Essa evolução, né, que eu vou relatar aqui agora para vocês de forma mais simples, nós temos aí em 70 transporte, armazenagem e distribuição, já em 80 tivemos os sistemas integrados e a partir de 90 a 2000 já tivemos um foco maior no serviço ao cliente. O meu cliente que vai ditar as regras, o meu cliente que vai dizer como eu proceder, como eu agir, como eu desenvolver dentro do mercado. Já no século 2000, né, a qual nós estamos agora, os países mais desenvolvidos buscaram a superação do supply chain, sobre a logística integrada, que se tornou mais abrangente com 3 focos principais, né? Que é a estratégia, o planejamento e as próprias operações. E nós vamos ver no próximo conteúdo justamente sobre essa parte de supply chain, sobre essa logística integrada, a integração de vários departamentos, de vários setores em um processo que vai ajudar a empresa a crescer, prosperar e desenvolver cada vez mais, atendendo aquilo que realmente o cliente precisa. Não é aquilo que a gente encontrava há alguns anos atrás, né? Que a empresa vendia e oferecia aquilo que ela queria. Se vocês entrarem aí na administração, nos conceitos administrativos, nós temos as escolas da administração, escola clássica, né? Temos aí a administração científica e temos várias escolas que nos ajudam a entender a gestão. Naquela época da administração, eu falei até sobre Taylorismo também, né? Que eu gosto muito na área administrativa, que é a minha formação. Nós temos aí Ford. Ford, ele vendia, a primeira produção em massa foi Ford. E Ford dizia o seguinte, olha só, ele só produzia carros da cor preta. Olha só, carro cor preta. Quando o cliente questionava por outras cores, ele dizia o seguinte, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que ela seja preta. Isso ficou aí algo histórico, né? Dentro dos anais da história, essa pensar de Ford. Que ele obrigava você a escolher aquilo que eu estava vendendo. Só tinha eu que produzia, só eu que ofereço e vai ser assim se quiser. Se não quiser, vai ficar sem. Hoje não. Hoje o cliente dita a regra. O cliente diz se a empresa vai vender ou não vai vender, se vai produzir ou não vai produzir. As coisas mudaram. O cliente é a razão de ser da organização, não é isso? Então, pessoal, vamos entrar aqui na hora da revisão, que eu vou estar também passando para vocês essa metodologia minha de fazer uma revisão dos nossos conceitos, daquilo que a gente aprendeu aqui na aula, né, no conteúdo de hoje, né? Então, nesse conteúdo de hoje, nós observamos como a logística é importante para o mundo empresarial. Ficou claro isso aí, né? A gente fez toda essa construção histórica até chegar nesse momento. Além de conhecer a sua atuação na história e o seu real significado. E também como a aplicação se torna tão importante para os dias atuais, porque ela serve para abastecer, para atender, para suprir a necessidade da população em si. Se a logística não tinha transporte, não tinha informação, não tinha distribuição, não tinha como manter a estrutura que nós precisamos tanto hoje. Nós vivenciamos vários momentos aqui no país e até em outros países nós vivenciamos e vimos esses momentos quando o sistema de transporte ele entra em colapso, né? Nós vemos o que acontece e veja só a importância, só dão valor à logística quanto se mais precisa. Para você ter produtos de qualidade, você precisa de um gerenciamento logístico eficiente. Para você ter mercadorias frescas chegando na sua mesa, você tem que ter um processo bem organizado, porque essa mercadoria vai chegar na sua mão com todo o cuidado e a tranquilidade que esse produto não vai prejudicar você e a sua família. E a logística ele possibilita isso. Claro, temos que ter informação também precisa. Uma das situações da logística é justamente essa. Sem informação, eu não tomo decisão. Eu não tenho como ter a informação como algo desnecessário. Porque nós vemos isso muito em muitas empresas. As empresas têm grandes problemas de comunicação e isso prejudica muito. E na logística mais ainda. Então, pessoal, só tenho a agradecer a vocês
né, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui falando, me expressando e passando o conhecimento para vocês. Temos nossas referências bibliográficas e também queria só deixar aqui meu muito obrigado para vocês nesse momento. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Charlton Vasconcelos e até o próximo conteúdo. Estou sempre à disposição para ajudar nesse momento de construção de conhecimento. Até o próximo conteúdo.